documentário, você vai contemplar sobre o sistema carcerário, sobre a sua história e sobre a filosofia. No coração de uma sociedade, entre os barrotes de uma cela, encontra-se um enigma que desafia não apenas a lei, mas também a própria essência do ser humano, o sistema prisional. Enquanto as grades de ferro aprisionam corpos, é a alma que muitas vezes busca libertação através das intrincadas teias da filosofia. Neste documentário, mergulhamos nas profundezas desse labirinto de concreto em mente, explorando a interseção entre o encarceramento e a filosofia. Desde o início das civilizações, existem leis para organizá-las. Uma das penas mais comuns para aqueles que quebram as leis é a prisão. O ato de tirar a liberdade de alguém por um ato criminoso. Veja bem, a pena de prisão nem sempre foi a mais comum. Hoje em dia, no Brasil, a pena mais grave é justamente a de 30 anos de reclusão. Alguns países possuem até mesmo pena de morte. Mas antigamente não era bem assim. O Código de Hammurabi, um dos mais completos registros legais da Idade do Bronze, despeja penas de morte e multas com a maior naturalidade para seus delitos. Mas a pena de prisão é rara, sendo reservada mais a prisioneiros de guerra. Mas por quê? Será que essas sociedades antigas prezavam tanto assim a liberdade a ponto de preferirem a morte a tê-la impedida? De fato, a pena de prisão no sentido que entendemos é um fenômeno muito recente na história. Ela já existia, mas nunca como um fim, e sim como um meio. A pesquisadora Ashley Ruby mesmo afirmou em seu estudo A Invenção do Encarceramento que no mundo ocidental a pena de prisão não era aceita tão tarde quanto no século XVIII e em muitos países ocidentais. Seria isso um reflexo da filosofia desses povos? Os antigos romanos moldaram essencialmente toda a civilização ocidental. Quanto a isso, não resta dúvida. Veja bem, em Roma não existia pena de prisão. Todo e qualquer tipo de cárcere era usado temporariamente como uma maneira de conter o criminoso até o seu julgamento ou sua execução. Não tinha pena de reclusão. Esses breves períodos de encarceramento eram considerados absolutamente cruéis, feitos para forçarem confissões. Imagine tortura, pena solitária. Para os romanos, uma pena de encarceramento seria tão tirânica, tão demasiada, que por isso sua natureza temporária. Por mais que ainda em péssimas condições. Tanto que nesse tempo as penas mais comuns eram as de trabalho e a de morte. Durante a Idade Média, essas características do direito romano foram herdadas pelos reinos europeus.
Durante a queda de Roma e os caos subsequentes, a autoridade da Igreja se tornou mais relevante, e é válido notar que durante um período, antes da sua consolação, ela foi intercedida por um tratamento humanitário aos prisioneiros. A natureza do feudalismo permitia, inclusive, que prisioneiros, no caso da Inglaterra, pagassem por condições diferentes durante o cárcere, como celas de luxo ou até prisões domiciliares para nobres. Isso tudo muda com a chegada da Inquisição. O Santo Ofício da Inquisição, ou Santa Inquisição, foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, apostásia, blasfêmia, feitiçaria e costumes considerados desviantes. A ideia de uma pena de prisão como a conhecemos foi introduzida por esse ofício, já na Idade Moderna, nos séculos XV e XVI, sendo adotado no Ocidente gradualmente nos séculos seguintes. O Código Penal do Império do Brasil, de 1830, dispunha de penas de encarceramento para muitos de seus fatos típicos. Para entendermos a questão carcerária em si, primeiramente temos que entender o que é o homem, o que leva ele a ser propriamente dito o homem, e o que ele gera na sociedade causando essa questão. Para isso, reunimos alguns filósofos que vão dar a sua opinião nesse vídeo. Segundo a minha ideia principal, acredito que os homens são geralmente ingratos, volúveis, dissimulados e ambiciosos. Isto é uma clara alusão à sua natureza egoísta, que causa os problemas sociais existentes. Por mais que eu tenha as minhas divergências com Maquiavel, eu acredito que o homem é mau por natureza, ou seja, o homem é o lobo do homem. Poder ilimitado de violência. Diferente do Hobbes e do Maquiavel, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Enquanto alguns autores acreditam que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, outros acreditam que o homem é ruim por natureza e corrompe a sociedade. Qualquer uma delas leva à mesma consideração. O centro da hipótese é a sociedade, o meio que convivemos. Essas interpretações são necessárias para descobrir qual a real natureza do ser humano, o que define ele ser o propriamente dito ser humano. Então, como disse Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, e para isso é preciso um exílio temporário fora da sociedade para lhe constituir o que é certo e o que é errado. Então, isso é chamado do sistema carcerário. Nesse sentido, vamos abordar outra questão. O que seria a liberdade? Então vamos perguntar novamente aos filósofos o que eles acham disso. A liberdade de cada um termina quando começa do outro. Sua liberdade é uma ilusão torpe da realidade. Há um ideal possível de seguir. A liberdade deve estar de acordo com o que o universo espera de você. A liberdade é exercer sua vontade de poder. Não exercê-la é renunciar à liberdade e tornar-se decadente. Deus está morto. Nenhum homem se considera livre a sua condição se ela não for ao mesmo tempo justa. E nem justa se for livre. O mundo é um absurdo.
Nessa discussão, o ser é ligado à sua liberdade e vontade de executar ações, mesmo sendo moralmente certa ou errada. Porém, é necessárias determinadas vias estatais para que a vida em sociedade seja possível. Então, o argumento do cárcere, por mais que seja visto como doloroso, é necessário levando em conta as vontades etnicamente ruins. O que você acha da realidade carcerária brasileira? Bom, sinceramente eu acho uma bosta. Porque os patrões de facção têm uma moradia, como se estivesse morando em casa. Você acha que aqueles que praticam crimes estão sendo devidamente reabilitados para a sociedade? Não. Se eles fizeram, eles sabiam que tinha o propósito daquilo. Onde você acha que está o problema da superlotação dos presídios no Brasil? O Estado ou a sociedade brasileira? Eu acho que tá nas duas partes, né? Tanto no Estado como na sociedade. No meu ponto de vista, assim, devia ter um presídio masculino e outro feminino. Você acha que o sistema carcerário brasileiro é humanitário? Sinceramente, até demais. Pelas mordomias que alguns com mais poderes têm lá dentro. Quais seriam as possíveis práticas que poderiam melhorar para que ocorresse a devida reabilitação de quem pratica o crime? Olha, eu vou ser bem real. Em Bagé, 95% dos que praticam ou praticaram crimes, eles não procuram uma melhora, e sim viver na bolha de ter dinheiro fácil.